Agora eu vou conversar com o doutor Dionísio. Doutor Dionísio é o advogado que participou, lembram, com a gente? Assim, no dia que o Maurão foi preso, ele participou aqui no programa, dizendo que havia controvérsias no processo e hoje ele volta a participar novamente, trazendo explicações. O que ocorreu, o que aconteceu e por que o Maurão chegou a ficar 3 meses preso. 3 meses preso. E como fica agora? Vamos lá, doutor Dionísio está comigo aqui ao vivo. Doutor Dionísio, primeiro quero agradecer. Bom, agradecer porque quando o Maurão foi preso, o senhor esteve comigo aqui no programa, a gente falou sobre o caso e hoje nós estamos falando de uma forma diferente, que para o advogado, na verdade, é uma vitória. Muito embora para o cliente é triste, porque passar 90 dias preso, e aí a gente precisa deixar isso claro aqui, preso sem dever, porque me parece que houve uma prescrição, é isso, doutor? Explica para a gente o que aconteceu. Inicialmente, muito boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. O que houve, na verdade, como eu já tinha dito anteriormente, a prisão foi abusiva e ilegal. Eu vou agora esclarecer vários pontos. Ele ficou quase 4 meses preso, porque dia 12 agora faria 120 dias. Todo problema que houve, e teve muitas, eu vi algumas reportagens que desvirtuaram, talvez por falta de informação, de advogados que efetivamente não atuaram nesse processo. Quem atuou nesse processo foi aqui o escritório de Belo Horizonte. Ninguém aí teria atuado. Exceto, agora me recordo, o colega Almeida. O que houve não foi o Tribunal de Justiça de Rondônia que prendeu o ex-deputado. Repito, não foi o Tribunal de Justiça de Rondônia que prendeu o deputado. Quem prendeu o deputado abusivamente, ilegalmente, foi um relator, um desembargador. E por que eu digo abusivamente, ilegalmente? Então é uma questão muito simples. Houve um julgamento anterior de um acórdão, aí sim é a Câmara completa, cheia, que a unanimidade reconheceram 2 marcos prescricionais. O dia do recebimento da denúncia e o dia do julgamento válido que se deu em 2024. E entre o dia do recebimento da denúncia até o julgamento válido se transcorreram quase 13 anos. Ponto. Mas aí a defesa anterior interpôs um recurso especial e extraordinário e na hora de se analisar essa admissibilidade ou não do recurso, terminou na ótica da defesa. Isso foi levado ao STJ, mas não chegou a examinar, porque restou prejudicado. O mesmo desembargador que prendeu negou o seguimento ao recurso. Só que esse desembargador, ele estava analisando os requisitos do recurso contra o próprio voto dele, por maioria. Ou seja, ele foi um relator de um voto que, por maioria, venceu nesse voto. E na ótica da defesa, ele jamais poderia analisar a admissão do recurso. É quase como um juiz dá uma sentença, depois você faz uma apelação e o juiz vai para o tribunal e examina a própria sentença que deu. Muito bem. Isso é um absurdo. Primeira coisa. Em decorrência disso, levamos também ao conhecimento do STJ. Só que acontece que ele indeferiu e pegou esse procedimento e deixou sigiloso no gabinete dele. Quando transitou julgar, ele mandou prender. A regra não é assim. Transita julgada uma sentença, transitou, perfeito. Vai para o juiz da execução penal e esse sim determina o cumprimento da pena. Essa é a regra. Então, observem, senhores,
que eu vou lhe mostrar, apontar aqui 3 ilegalidades, mas uma só foi examinada e que foi o suficiente para que esse processo nunca mais tivesse existido na vida do ex-deputado Mauro. Primeiro, que não poderia o relator examinar o recurso contra o próprio voto vencedor dele. Segundo, tinha um acordo de um tribunal onde fixou 2 marcos: recebimento da denúncia e o julgamento válido da condenação em 2024. Aí veio o relator, mandou prender sigilosamente, e quando foi feita uma petição para soltar, ele criou um 3º marco que nunca existiu. Qual foi o 3º marco que nunca existiu e não poderia existir? Uma condenação que teve anteriormente, do mesmo processo em 2018, que o STJ já tinha extirpado do mundo jurídico. O nulo é o nada. O nulo não faz efeito para nada, exceto em benefício do réu. A única decisão nula que pode ajudar é o réu, mas prejudicar não pode. Mais que isso, com base nesse 3º marco que esse relator criou, vamos dizer assim, fundamentou essa nova decisão, que estava contra o acordo. Não foi o tribunal, não. O Tribunal de Justiça, eu tenho certeza, se tivesse julgado aí, teríamos ganhado por maioria e já estaria em liberdade. Aí vem o mais grave agora. Em vez de pautar o recurso da defesa, que foi interposto meses atrás, não julgava. Aí marcou para julgar o mês que vem, que foi, nós estamos em maio, abril. Quando chegou no mês que vem, esse mesmo relator tirou de pauta o julgamento. O homem já estava preso há 90 dias. Peticionei para entender a motivação de ter tirado de pauta. Disse o eminente relator que era para ajustar o voto e que estava aguardando outro julgamento do STJ, que não tinha por que aguardar, porque aquele outro julgamento do STJ que anulou anteriormente a decisão era válido. O recurso interposto pelo Ministério Público era intempestivo, ou seja, não havia razão. Peticionei, inclusive, pedindo para que deixasse o ex-deputado em liberdade até que o Tribunal de Justiça julgasse de Rondônia. Também foi indeferido. Então, na nossa ótica, assim como a gente viu, essa dependência que ele não pautava para julgar, por outro lado, o STJ também não podia decidir que é supressão de instância. Aí chegou um ponto que eu fiquei peticionado umas 20 vezes, não lembro, no STJ, várias vezes, dizendo, olha, o Tribunal de Justiça não julga, aqui também não decide, que depende do Tribunal de Justiça. Vamos pôr o homem em liberdade e depois decidir como vai julgar. E aí o ministro realmente, pelo que eu vi da decisão, muito objetiva, muito clara, reconheceu a prescrição e foi posto em liberdade.